muito mal. Acho que ela está sendo muito incompreensível. Quando eu falei isso, eu pensava numa frase do Deleuze, numa ideia do Deleuze, que era mais ou menos a seguinte: a gente fala muito sobre revolução e esquece de falar sobre o devir revolucionário das pessoas. Quer dizer, mais importante de uma revolução é como as pessoas elas entram num processo onde elas se veem como um outro tipo de sujeito político, né? E elas começam então a pedir coisas que elas nunca pediram, a acreditar numa força que elas julgavam que nunca tinham ou que nunca teriam, né? Então acho que essa é a grande mudança. E eu acho que de fato isso tem ocorrido na sociedade brasileira, certo? Só que acho que a boa parte da esquerda tem duas ideias muito ruins. Muito ruins. Eu acho que seria o momento de a gente abandonar isso de uma vez por todas. Primeiro, um dirigismo mal disfarçado. A ideia, se não tem instituição por trás, se não tem sindicato, que a gente sabe quem é, né? Se não tem partido, que a gente sabe quem é, certo? Se não tem instituição, associação, não sei das coisas, a gente sabe quem é, a gente tem relação, não sei o quê, então isso vai dar anomia. É um troço meio deslocado, vai dar anomia se não der num levante conservador. Certo? Eu acho uma leitura muito ruim nesse ponto. Nesse ponto eu acho ela muito fraca. Certo? Porque isso, na verdade, simplesmente expressa uma ideia de que o que é uma instituição política, um partido, um sindicato, né? É aquele que organiza a luta, certo? Que dá o enquadre da luta e que permitiria então a luta avançar. E eu acho que nós precisamos de uma outra ideia. O que é uma instituição política? É aquela que permite uma abertura. Ela constrói um campo, vai ser um campo aberto, onde as pessoas vão poder chegar lá e elas mesmas colocarem as suas questões. Elas mesmas colocarem o seu projeto. Né? Quer dizer, eu acho que, em suma, a função da instituição não é simplesmente, não é organizar, é simplesmente permitir que o campo se abra. Por quê? Porque, em última instância, quem sabe, quem tem boas respostas, né, é quem está no último estágio sofrendo o processo. Quem sabe, afinal de contas, qual é a melhor política educacional para o Brasil? São as pessoas que pensam em educação? Ou é o professor que está lá no final, lá na periferia, sabe, acordando todo dia às 5 da manhã, fazendo 40 horas de aula, vendo como é que são os alunos, vendo as dificuldades, recebendo material, falando, pô, esse material não dá certo, cara, não aprende, entendeu? Não é o estudante que está lá anos e anos, né, tentando aprender, vendo, pô, mas não tenho isso, não tenho aquilo, esse processo não funciona. São eles. Então, qual que é a função da instituição política? É permitir que eles apareçam, que são sempre invisíveis. Eles apareçam. Mas não aparecem representando. Olha só aqui o representante dos professores da Zona Leste, né? Eu sou o representante dos alunos. Não, essa ideia de que você só pode falar se você estiver sob o império da representação, eu diria uma ideia filosoficamente absurda, né? Quer dizer, é como se assim, é o último lugar onde a ontologia da representação conseguiu ter guarida no campo político. Quer dizer, não faz sentido algum. As pessoas elas podem simplesmente falar como singularidades, né? E elas terem força na sua fala. Elas terem força na sua fala. Certo? Então, nesse sentido, eu acho que há uma transformação necessária da própria ideia de instituição política que a esquerda tem dificuldade em fazer. E a segunda coisa é que a esquerda tem que compreender que isso ela tem que sempre simplesmente lembrar da sua história, né? De fato, um processo de transformação não é uma coisa que resolve amanhã. Não é porque deu tudo errado no Egito, agora, que você vai falar, mas aquelas manifestações de 2011, olha só o que deu. Certo? Então, não é, como assim? Então não era para ser feito? Certo? Então, quer dizer, esse tipo de análise é muito ruim, porque se fosse assim eu falaria bem, a Revolução Francesa, puta, que catástrofe. Né? Vai dar em Napoleão, não sei o que. Né? Então, quer dizer, você tem que entender, isso é o que menos importa. Isso é o que menos importa. O que importa é que a partir do momento que a sociedade se quebra, ela só vai conseguir ter um mínimo de estabilidade quando você conseguir criar uma novidade consistente. Então ela vai continuar insistindo. Ela vai insistindo durante muito, muito tempo. Ela pode insistir durante 20, 30 anos. Eu posso pular de 1789 até 1848, 1848 mesmo, com uma traição, bem, aparece em 1871, mas esse é o processo. Você tem uma latência na vida social. E essa latência apareceu. Então, simplesmente a gente sabe, a latência existe. E ela não vai desaparecer. Ela pode se acalmar num dado momento, ela pode ter a impressão de que desaparece, e daqui a 5 anos volta tudo e você fala, mas de onde veio tudo isso? Você fala, esse é o processo histórico. Você vê na superfície o processo histórico, ele funciona
nas placas tectônicas da vida social.